Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É a Lexio Divina Leitura Orante da Palavra de Deus, aqui pela TV Canção Nova e também por todas as nossas redes sociais. Que bom ter você, que bom saber do seu desejo pela Palavra de Deus. É o nosso alimento cotidiano, é onde Deus vai nos direcionando, onde Deus vai pontualizando na nossa vida o caminho que nós devemos trilhar, aquilo que nós devemos buscar, a verdade que nós devemos aplicar na nossa vida. E isso se dá pela escuta atenta da palavra, mas não somente uma escuta atenta, uma escuta orante, onde ao rezar com a palavra eu peço a Deus a graça de aplicá-la na minha vida. Então quero convidar você a, junto comigo, a abrir o seu coração para tudo que Deus quer falar conosco hoje. Então vamos pedir àquele que pode iluminar a nossa consciência e nos direcionar no nosso estudo bíblico, o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar comigo a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui aberta, e também o seu caderno, para anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Anota aí, Juízes, capítulo 8, versículos de 22 a 35. Juízes, capítulo 8, versículos de 22 a 35. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Os israelitas disseram a Gedeão: exerce o domínio sobre nós, tu, teu filho e teu neto, pois livraste-nos das mãos dos madianitas. Gedeão lhes disse: nem eu, nem meu filho vamos dominar sobre vós. Quem tem o domínio sobre vós é o Senhor. E acrescentou: gostaria de fazer-vos um pedido. Cada um de vós me dê o anel que encontrou em sua presa. Os vencidos, por serem ismaelitas, usavam anéis de ouro. Com prazer, responderam eles, e estenderam um manto no qual cada um jogou o anel de sua presa. Os anéis de ouro requisitados totalizaram quase 20 quilos de ouro, sem contar os broches em forma de meia-lua, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madiã usavam, nem as coleiras que estavam nos pescoços dos camelos. Gedeão fez com tudo isso um éfode, objeto de culto, que colocou em Efra, sua cidade. Todo Israel veio ali cometer idolatria diante do éfode. Foi isso que causou a ruína a Gedeão e a sua casa. Os madianitas ficaram submetidos aos israelitas e não mais levantaram uma cabeça. O país esteve tranquilo por 40 anos enquanto Gedeão vivia. Jorobaal, Gedeão, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gedeão teve 70 filhos legítimos, pois tinha muitas mulheres. Uma de suas concubinas, que estava em Siquém, deu-lhe um filho, a quem ele mesmo deu o nome de Abimeleque. Enfim, Gedeão, filho de Joás, morreu em alta velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Efra de Abiezer. Após a morte de Gedeão, os israelitas voltaram a se prostituir com os ídolos de Baal e escolheram Baal-Berite como seu Deus. Já não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrou do poder e de todos os inimigos em redor. Nem se mostraram gratos para com a casa de Jeroboão, Gedeão, por todo o bem que fez a Israel. Vejam só, aqui nós vamos ver um pedido do povo, né? Domina sobre nós. O que é esse pedido? Literalmente aqui falando, o povo quer estabelecer uma monarquia. O povo quer que Gedeão e seus descendentes reinem sobre eles. A tentação da glória humana após um tempo de fidelidade, após um tempo onde esse povo aqui viu a glória de Deus e viu que o Deus que reinava sobre eles tinha vencido, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, nem toda proposta que a gente recebe, ela é vontade de Deus. Então essa proposta feita a Gedeão e os seus, ela não estava dentro do plano de Deus.
E a fidelidade está em reconhecer quem é o verdadeiro rei, quem é o verdadeiro Senhor. E isso Gedeão reconhece. É o Senhor quem domina sobre vós, quem reina sobre vós. Foi isso que Gedeão respondeu. O Senhor é quem dominará sobre vós. Essa foi a resposta de Gedeão ao pedido do povo. Mas, ao mesmo tempo, Gedeão comete um erro. Ele pega ali toda aquela riqueza, aquele ouro, e ele faz um efode. Ou seja, ele, ao fazer um efode de ouro, né, aquele objeto de ouro, ele desvia a atenção de Deus. Deus acaba ficando de lado e o povo começa um processo de idolatria. Não é? Eles começam a entrar na idolatria. Aquele símbolo coloca-se no centro, é colocado no centro do culto e não mais Deus. Então, Gedeão, por mais forte que fosse, por mais perseverante que fosse, por mais determinado que fosse, não desmerecendo nas vitórias que ele conquistou, na obediência que ele teve a Deus até aquele determinado momento, ele comete ali um erro, né? Ele não aceita o trono, tremenda decisão, porém, ele aceita a glória e a riqueza como ali talvez uma recompensa. E aí ele estabelece ali a partir do efode, não é? Uma centralidade espiritual que não foi ordenada por Deus, não foi Deus, aquilo ali foi um ato humano. E isso fala para nós, ao nosso coração. A gente tem que seguir o que Deus orienta, o que Deus ordena, o que Deus mostra. Nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que seguir a doutrina da igreja, nós temos que entender que é só a Deus que nós devemos adorar e prestar culto a Ele, porque existe no nosso coração, muitas vezes, um desejo de enxergar, né, alguma coisa que queira chamar a nossa atenção, tirar a nossa atenção. Existe dentro de nós isso. E aqui nós vemos esse erro cometido por Gedeão, né? O povo se esquece do Senhor, o povo começa a cultuar aquele objeto. E isso é um passo para a idolatria depois dos Baals, né? Porque eles vão voltar-se para o culto a Baal, Berite, logo após a morte de Gedeão. E desconsideram totalmente a família de Gedeão. E aqui a gente vai perceber exatamente isso. É uma tentação de glória após a vitória. Verdade ou não é que isso acontece com a gente? Quando a gente vence uma batalha espiritual, uma batalha contra algum vício, algum pecado, a gente fica ali tão feliz, tão animado e fica tentado à glória. Eu consegui, eu venci. Não, Deus venceu, Deus conquistou. E aí a gente pode se colocar vulneráveis de novo a uma queda. E aí Deus vai até permitir aquela queda para que a gente volte para a humildade, para que a gente se coloque no nosso lugar, para que nós coloquemos Deus no centro. Então, a tentação da glória após a vitória, nós conseguimos enxergar aqui nesse texto. Depois, o coração humano que busca uma segurança visível. A segurança visível do reinado, né, que eles pedem uma monarquia, mas a segurança visível de uma idolatria, porque eles estão vendo ali, né, aquele efode de ouro, e aquilo ali se torna um símbolo de culto, e eles começam a cultuar. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus. Na Igreja Católica, nós adoramos ao único e verdadeiro Deus, o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, vocês adoram a Virgem Maria? De forma alguma. Nós, sim, reconhecemos, amamos e veneramos a Virgem Maria e também os santos, mas nunca colocá-los no lugar de Deus. Admiramos as suas virtudes, veneramos aquilo que Deus fez em cada um deles, mas nós não colocamos eles no lugar de Deus e não podemos. Por quê? Às vezes, o nosso coração tende a buscar uma segurança visível. Nós vamos ver que o livro do Juízes vai nos apresentar as falhas desse juízo. Nós vamos chegar lá em Sansão. Por quê? Vai mostrar uma decadência humana daqueles que vão liderar o povo de Israel. Aqui, Gedeão tem essa fraqueza. Nós vamos ver depois o filho dele, Abimeleque, que é filho de uma concubina, né, que vai querer roubar a realeza. A gente vai perceber isso. A idolatria, depois, ela logo começa
no coração do homem, né? Ela é uma tentação constante. O Catecismo da Igreja vai dizer isso. Existe uma tentação constante da idolatria no nosso coração. Porém, para que nós deixemos um legado espiritual, é exigida a vigilância até o fim. Às vezes a pessoa fez muito, ela fez um trabalho excelente. A gente vê isso acontecer, porém, ela não teve a vigilância até o fim. E aquilo que muitas vezes poderia ser destacado como legado acaba sendo manchado pelos últimos tempos da vida das pessoas. E a gente não pode permitir isso conosco. O nosso legado tem que ser de uma fidelidade, de uma perseverança até o fim, de uma vigilância até o fim. Como São Filipe Neri dizia, Senhor, segura o Filipe, porque senão no final do dia ele pode estragar tudo. Eu poderia dizer, Senhor, segura o Roger, porque senão no final do dia ou no final da vida dele ele pode estragar todo o legado que ele poderia deixar de fidelidade, de perseverança, de santidade. E aí a gente pode se desviar. Por isso a vigilância ela é fundamental. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? A vigilância deve ser aplicada na nossa vida todos os dias, até Jesus nos chamar ou até a sua vinda gloriosa, se assim acontecer na nossa geração. Essa vigilância nos garantirá a fidelidade e a perseverança no propósito de Deus. A nossa escolha deve ser por fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Fidelidade, perseverança, intimidade são frutos da vigilância e da oração. O legado de Gideão é misto, né? Ele traz a paz, porém ele desvia o povo na desordem espiritual, mas também familiar, até mesmo diante daquilo que ele mesmo vive, né? Teve 70 mulheres ali, 70 filhos, muitas mulheres e ainda uma concubina que desviou-se totalmente. A gente vai ver o resultado aqui no estudo posterior a esse, que é o filho dele, Abimeleque, e a gente vai perceber exatamente isso. Para que nós deixemos um legado de santidade, nós precisamos vigiar e orar, perseverando até o fim, assumindo as consequências dessa perseverança. É assim que Deus quer que nós vivamos. Vamos rezar? Senhor, não deixa com que eu desvie o meu olhar de Ti, o meu coração de Ti, que o Senhor seja o centro da minha vida e da minha adoração. Que eu não coloque a minha confiança no ser humano, nos homens ou em qualquer realidade, em objetos, em coisas, no poder, no dinheiro, na riqueza. Não. Que a minha confiança esteja somente em Ti. Conceda a mim e aos meus irmãos a graça da vigilância e da oração perseverante, para que o nosso legado seja deixado como um legado espiritual de fé, de perseverança, de determinação, de vontade do Senhor estabelecida na minha vida, na nossa vida, porque nós precisamos de Ti. Sem o Senhor, nós estragamos tudo. Sem o Senhor, nós estragamos tudo no final. Eu quero, hoje, diante de Ti, junto com os meus irmãos, dizer ao Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Conceda-me a graça e me desperta para a vigilância e para a oração que me manterão nessa fidelidade, nessa perseverança, nessa intimidade até o meu último suspiro ou até que o Senhor venha. Amém. É exatamente isso. A gente pode estragar tudo no final, né? Contaminar todo o legado que nós poderíamos deixar para uma geração futura, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que tiverem acesso a nós. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, a gente acaba estragando tudo no final. E não é essa a vontade de Deus. Que Ele possa abençoar você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.